Estados Unidos taxam o Brasil em 50%. Isso aqui tá aqui nessa manchete, nessa, tá um bocado de manchete falando isso. Bom, primeiro, isso aqui já me dói os ouvidos, né? Você sabe disso. Bom, eu sou professor de direito tributário aqui na casa, né? E, na verdade, não que aconteceu uma taxação, não foi isso, tá? Taxa, ela é diferente de imposto. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi que, na verdade, ele aumentou o imposto de importação, ou seja, a tarifa ad valorem sobre produtos brasileiros aplicável quando ele entra nos Estados Unidos. Professor, por que isso a minha ideia aqui é te explicar juridicamente tudo isso, tá? Porque é um bocado de notícia, né, que vai dando as coisas e que, na verdade, não explica de maneira jurídica. E esse é o nosso motivo aqui. Eu queria que você entenda os aspectos jurídicos dessa notícia. Estados Unidos taxam em 50%, já tá errado, todos os noticiários já erraram, tá? Porque não é taxa, taxa é outra coisa. Taxa pelo poder de polícia, você cobra, ou taxa é através de um serviço público específico dividido no Brasil. E também no que tange a Estados Unidos também não é taxa essa palavra lá, tá certo? Então, todo errado. Aumentou o imposto de importação. Professor, isso é gente chata. Tributarista é gente chata. É não, velho. É não. É só para te explicar de maneira correta mesmo, coerente. Eu sei que essa notícia está bombando, né? A gente viu aí 9 de julho de 2025, o presidente Trump, ele anuncia uma tarifa, um imposto de importação de 50% sobre todas as importações brasileiras. Isso mesmo que você ouviu, 50%. E essa medida, professor, ela começa quando? Ela entra em vigor no dia 1º de agosto. Mas espera aí, por que isso aconteceu? Qual que é a base jurídica disso? E principalmente, o que é que o Brasil pode fazer para se defender? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Direito Tributário, estratégia de carreira jurídica, mas também dou umas pitadinhas aqui sobre vários assuntos, né? Afinal, direito, né? Sem uso do direito é terrível, a gente fica querendo entender as coisas, né? E a minha explicação aqui é tentar, de alguma maneira, também justificar para que você compreenda as coisas. Eu sou professor aqui de estratégia, aqui no nosso canal tem excelentes vídeos para você entender sobre tudo o que está acontecendo no mundo do direito, as coisas mais importantes, como isso cai em prova, porque não tenham dúvidas que um assunto como esse é relevante para o direito tributário, é relevante para o direito internacional. Atenção às carreiras da AGU, muita atenção, muitíssima atenção. A gente estava aqui, a gente tem até o dia 16 de julho um grande desconto para quem quer entrar nos nossos pacotes da AGU, aqui no Estratégia de Carreira Jurídica. Eu não tenho dúvidas que esse contexto aqui é muito importante para as provas, beleza? Se inscreve aí no canal, já deixa aí seu joinha e comente, viu, velho? De verdade, que isso aqui dá uma trabalheira danada, pelo menos dá uma moral e comenta aí. Bom, primeira coisa, né? Professor, o que é que está sendo divulgado por aí? Qual é o motivo oficial? Bom, o motivo oficial, eu não vou dizer oficial mesmo, mas o motivo noticiado pelo Trump, por exemplo, nas redes sociais, vamos dizer que é um motivo extraoficial, né? Ele diz que isso é uma resposta à condução do processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele chamou, né, enfim, de witch hunt, em resumo, em bom português, um caça às bruxas, e ele alega que o Brasil ele está sendo atacado, está atacando as eleições livres e também a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, esse é o motivo extraoficial para que ele diz que ele fez isso, né? Mas, professor, será que isso aqui é legal? Será que ele pode fazer isso? Vamos descobrir a base jurídica disso. O que eu vou explicar é toda a base jurídica da decisão, o que o Brasil também pode fazer, digamos assim, para revidar ou para, de alguma maneira, né, equiparar, né, porque há muitos prejuízos e reais em números, tá? Isso aqui. Fica comigo, portanto, aqui até o final, porque essa história, ela tem muito mais o que aparenta para que a gente possa debater com vocês. Tá, professor, mas como é que os Estados Unidos, eles justificam juridicamente isso que eles estão fazendo? Bom, os Estados Unidos, eles não inventaram isso do nada. Não existe uma inexistência de respaldo legal. Eles têm 3 instrumentos jurídicos com base na legislação americana que permitem essa medida que eles fizeram com o Brasil. Primeira medida é a Section 232. O que é isso? É a primeira medida, portanto, é essa Section 232, que é do Trade Inspection Act de 1962. Essa lei, ela permite ao presidente americano impor tarifas quando a importação ameaçar a segurança nacional. Então, quando ele perceber que isso ofende a segurança nacional, ameaça, ele pode fazer. E isso eles já usaram antes contra o Brasil, né, na questão do aço e do alumínio. E agora eles aplicaram também no cobre brasileiro e expandiram para outros produtos. E a grande lógica é mais ou menos o seguinte: olha, nossa segurança nacional está em risco, logo nós podemos fazer isso. Fazendo aqui um paralelo rapidamente, né? No nosso país, a gente já usou algumas medidas equivalentes quando, por exemplo, durante a pandemia 2020, o Brasil estava importando alho da China de maneira muito agressiva, todos os brasileiros. E foi visto, em síntese,
que o governo da China ele estava fazendo a produção de alho e vendendo por um preço inferior ao preço de produção. Isso, digamos assim, danificaria toda a economia nacional. Então, automaticamente, o então presidente na época, ele aumenta o imposto de importação desses produtos do alho, especificamente da China. Uma ameaça à segurança nacional que tem lá na lei dos Estados Unidos. A segunda arma jurídica é o que a gente chama da Section 301, né? Essa Section 301, né, do Trade Act de 1974, ela autoriza investigar e penalizar práticas consideradas injustas ou que restringam empresas americanas. E aí, por exemplo, Trump, ele já ordenou uma investigação sobre as políticas digitais do Brasil. É como se ele dissesse assim, olha, vocês estão sendo injustos com as nossas empresas, por exemplo, de Big Techs, né, as empresas de tecnologia, e então a gente vai retaliar. Sei lá, suponho que ele não gostou da decisão do Supremo, que trabalhou aí sobre a questão da responsabilização das mídias digitais, que até a gente explicou aqui já no canal essa decisão. Então ele vai lá e fala, bom, vou fazer isso aqui para retaliar, uma vez que vocês estão sendo injustos com empresas nossas que têm sede aqui no nosso país. E além disso, a terceira arma jurídica, vamos dizer assim, né, é um IEEPA, eu não vou dizer, mas é International Emergency Power Act, que significa basicamente uma maneira mais radical, né? Isso permite que o presidente ele declare uma certa emergência econômica e imponha tarifas sem depender de tratados. Trump, por exemplo, ele já usou isso no Dia da Libertação, no dia 2 de abril de 2025, foi um dia que foi muito famoso no mercado financeiro. E a grande questão, portanto, é que ele pode fazer isso do ponto de vista legal. Bom, mas será que isso pode ser contestado? Será que isso pode ser, enfim, enfrentado no próprio direito americano? E a resposta, obviamente, é que sim, isso pode ser feito. Algumas decisões judiciais, inclusive, já suspenderam os efeitos desse IEPA, ou IEPA, o que você queira falar de maneira brasileirada. Mas, por outro lado, por mais que essa terceira arma já tenha sido suspendida, vamos dizer assim, a aplicação dessas suas sections, a 232 e a 301, ela continua rodando. E é uma batalha jurídica complexa. Então, em resumo, isso é uma grande batalha jurídica muito complexa que está rolando também nos tribunais americanos. Professor, tá, mas e o Brasil? Será que a gente tem como revidar isso aí? O que é que o Brasil pode fazer? Bom, o Brasil, ele não está de mãos amarradas, né? Nós temos, sim, instrumentos jurídicos para tentar responder essa agressão comercial e a principal arma brasileira, ou principal forma, instrumento, é a chamada Lei de Reciprocidade Comercial. É a lei número 8.838 de 1994. E esta lei, ela autoriza o Brasil a impor medidas equivalentes quando outro país cria requisitos que prejudiquem o nosso comércio. Ou seja, eles taxam, não é taxa, você sabe, a gente em 50%. A gente também pode fazer o mesmo com ele, tá certo? E é interessante que isso não para por aí. A lei até permite resposta não só sobre produtos, mas também sobre serviços de propriedade intelectual e até a suspensão de acordos bilaterais. É uma resposta proporcional e legal, ou seja, eles estão importando algumas coisas brasileiras. Eu vou até trazer algumas tabelas aqui para ficar bem legal para você, né? Você perceber primeiro as medidas que a gente pode fazer e também, de certo modo, aquilo que a gente pode revidar. Mas o Brasil pode falar, bom, eu quero aumentar o imposto sobre qualquer empresa que esteja situada nos Estados Unidos. O Brasil pode fazer algo, digamos assim, maior para ser proporcional ao impacto econômico que a gente vai ter aqui, por exemplo. E a segunda possibilidade é a chamada da OMC, né? A segunda opção do Brasil é levar o caso para a Organização Mundial do Comércio. O Brasil pode alegar que há uma violação do GATT de 1994, dizendo que os americanos estão exagerando no critério de segurança nacional. O grande problema é que o órgão de apelação da OMC, né, Organização Mundial do Comércio, ela está meio travada hoje por causa dos próprios americanos, né? Mas ainda dá para fazer uma pressão, digamos assim, política e diplomática. Há também quem diga que o Brasil pode tentar pressionar nos blocos regionais, né? Pode tentar mobilizar o Mercosul, mobilizar o BRICS, né? Para criar também uma pressão internacional coordenada, né? Então, imaginar um certo poder de barganha quando você também tem outros países ao seu lado. Tá, professor, e quanto é que a gente pode perder, né? O prejuízo em números, né? Bom, eu vou tentar trazer aqui algumas tabelas que são estimadas, né? Isso aí mais noticiários mesmo, né? Para você ver, assim, mas de maneira geral, a gente pode ter impactos muito grandes, né? Seja na indústria, seja nos serviços, na agricultura, né? Na exportação. Então perceba aqui que especialmente as coisas que são mais afetadas podem ser o café, né? Porque o café brasileiro é muito exportado. A gente também tem a carne bovina, né? Minério de ferro. Tem muita coisa aqui que eles, enfim, importam do Brasil.
Quem é que vai sofrer mais? Bom, isso aqui eu vou deixar aqui para os econômicos, né? Também não posso opinar sobre tudo. Mas essas tabelas aqui, de certo modo, vocês vão perceber. Porque se tem menos dólares entrando no nosso país, significa também um real mais fraco. E um real mais fraco também significa que a gente pode ter uma inflação, né? Menos exportação significa menos emprego. Tem muita coisa aqui que a gente só vai ter que saber realmente nas cenas dos próximos capítulos. Sim, é algo grave, é algo pesado, né? Mas enfim, com essas tabelas aqui eu acho que você conseguiu ter uma noção do panorama. Muito obrigado, agradeço aqui, deixe seus comentários, o que é que você acha disso tudo, né? E também para que você consiga crescer juridicamente e saiba enfrentar esses debates em qualquer mesa de bar, café da manhã em casa, isso aqui é bem legal para a gente aprender. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.